Esse não, cara. Já colocou? O texto não saiu não, né? Pode ver. Sai tudo lá em esse tipo.
Quero saudar a todos com a doce paz de Jesus, aos meus irmãos da Primeira Igreja Batista em Caiabu e de outras igrejas também que estão conectadas na nossa página do Facebook, Primeira Igreja Batista em Caiabu, e também aos amigos que estão nesta noite junto conosco para louvar e adorar o nosso Deus. Nesse tempo de isolamento social, estamos aqui realizando esse culto para que tenhamos a alegria de ouvir a voz do Senhor, nesse tempo em que nós não podemos estar juntos, não podemos juntos ali realizar um culto na nossa igreja, ali no nosso templo, mas Deus nos permite essa noite, mais uma vez, que juntos, mesmo à distância, mas conectados com o Senhor, para que nós o adoremos e exaltemos o seu nome. Eu peço perdão porque a irmã Valéria não está bem, ela não está na direção do culto hoje, porque ela não está bem de saúde, mas não se preocupem, não é nada grave, e creio que numa próxima oportunidade ela estará conosco, louvando e adorando o nosso Deus. Ela está ao meu lado aqui, vocês não estão vendo ela, mas ela está aqui comigo também em espírito e de adoração a esse Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 66, vamos ler o versículo 1 e 2. Isaías 66, versículos 1 e 2. Um texto que nos mostra quem é Deus, a qual estamos nesta noite adorando. O texto diz assim, Isaías 66, de 1 a 2, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Os judeus, eles se gloriavam muito na questão em seu templo, e porque achavam que Deus estava ali presente naquele templo. Mas Deus está nos dando uma lição muito importante essa noite. Ele está desejando que você reconheça quem é você diante dele. Quem é criou todas as coisas, que criou os céus e a terra, e aqui ele está dizendo, não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. Aí ele diz que ele estima, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Ou seja, ele deseja conceder a nós essa noite o seu favor, desde que nós estejamos humildes e abnegados à sua palavra, cujo coração verdadeiramente contrido pelo pecado, aquele que se humilha diante de Deus, creio que tal coração é um templo vivo para Deus. Nós não estamos no nosso templo hoje. Individualmente estamos em nossos lares. Mas eu creio que Deus, como está na sua palavra, Ele estima aquele que o busca, estima aquele que verdadeiramente o adora. E aqui ele está dizendo, não é templos que vai me fazer feliz, diz o Senhor, mas sim o seu coração. Por isso, que esta noite satisfeito diante da presença do Senhor. E aí, que nós possamos essa noite nos deleitar diante da sua palavra, mais uma vez. E eu quero orar com você, para que o Senhor, diante desse texto de Isaías 66, de 1 a 2, que você peça a Deus que sonde o seu coração, que Ele esquadrinhe o seu coração. E se há alguma coisa que
realmente esteja em desacordo com a sua palavra, que você nesta hora derrame-se diante dele, peça perdão, não deixe o pecado avolumar no seu coração, mas que você realmente seja aceito por Deus nesse culto. Por isso vamos orar, colocar o seu coração, o meu coração, o coração de todos que estão ligados no nosso canal, para que, como nós vimos, para que o Senhor estime o nosso culto esta noite. Pai, a tua palavra é bendita, a tua palavra é maravilhosa. Quem somos nós, ó Pai, para prestar um culto ao Senhor? Ó Pai, nós estamos aqui diante da tua presença, com os nossos corações, ó Pai, contridos diante da tua palavra que ouvimos, e que ela encontre guarita nos nossos corações. Ó Pai, permita que cada um de nós, ó Pai, estejamos agora falando contigo, colocando, Senhor, o nosso coração, a nossa vida. Ó Deus, para que o Senhor, ó Deus, nos ajude a viver mais um dia na tua presença. Ó Pai, os dias são maus, as dificuldades existem. Ó Pai, nós não sabemos qual o futuro da nossa nação, mas sabemos que o Senhor nos ajudará em todos eles, ó Pai, porque aqui estamos se derramando diante do Senhor. Ó Pai, nós estamos felizes porque mais uma vez o Senhor concede à nossa igreja nos reunirmos, sim, em cada um nos seus lares, e também os amigos que nos assistem. Ó Pai, muito obrigado pela vida deles também, que o Senhor também nos alcance, e assim, ó Deus, os abençoe neste dia, pois oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por isso que nós podemos ser compreendidos por esse Deus que é misericordioso, benigno, longânimo, e que nos traz aqui mais uma oportunidade de nós nos revelarmos a Ele quem somos através das nossas orações. E vamos cantar este hino 154 na capela, para que você que está aí, vamos cantar o hino 154 na capela mesmo, para que juntos também adoremos ao nosso Deus e expressemos no nosso Deus a nossa esperança, porque Ele é a nossa esperança. Vamos cantar então com muita alegria no nosso coração. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme,
ti, Jesus. Louvado seja o Senhor, porque nós podemos cantar aqui que nós podemos ficar firmes, não nas promessas humanas, mas nas promessas de Jesus. Antes de nós aqui nos deleitarmos diante da palavra do Senhor, alguns avisos importantes à igreja, a primeira igreja batista em Caiabu, mas também aos amigos internautas, que domingo, dia 5, às 19 horas, teremos o nosso culto de adoração online na página da PIB de Caiabu. Eu já convido a você que está aqui nos assistindo, que no próximo domingo, às 19 horas, também esteja conosco, para que juntos celebremos e adoremos ao nosso Deus. E também quero colocar também um desafio à primeira igreja batista em Caiabu. Sabemos que não estamos presentes, não estamos juntos, e portanto não tem como nós dedicarmos os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Por isso eu quero desafiar você que é membro da nossa igreja, que você mande um WhatsApp para o irmão Neto, nosso tesoureiro, juntamente com o irmão Adonias, e combine com ele essa questão da entrega dos dízimos e ofertas ao Senhor. Nós sabemos que não temos conta corrente ainda na nossa igreja, mas com a graça do Senhor teremos. Mas enquanto isso, caso o irmão deseje dizimar e ofertar, tenha o contato do irmão Neto no WhatsApp, do irmão Adonias. Por favor, converse com eles, acertem com eles este também momento de culto e oração. Louvado seja o Senhor, porque Deus nos permite, mesmo à distância, nós assim também adorarmos através dos dízimos e ofertas ao nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no texto de Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. Nós leremos a princípio o versículo 23. Provérbios, capítulo 4. Versículo 23, o texto das Sagradas Escrituras. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos orar mais uma vez. Pai, estamos diante da tua palavra, ó Deus, do teu ensino. Com certeza, ó Deus, é o que o Senhor deseja falar ao nosso coração esta noite. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, abra os nossos ouvidos e os corações aqui para entender a Tua palavra. Que nenhuma distração, nenhum problema possa impedir agora de ouvirmos a Tua voz. Usa a minha vida como o Senhor tem feito, apesar da minha incapacidade, que o Senhor me use para o louvor da Sua glória, que nós oramos. Amém. Amém e amém. O tema que nós queremos tratar com você essa noite é um tema muito especial e específico para cada coração que nos ouve, a começar pelo meu coração. Exortação de um pai. E eu quero fazer com isso uma reflexão pessoal esta noite. E eu quero também que você faça esta noite uma reflexão no seu coração. O que as pessoas têm pensado neste tempo em que vivemos? Eu reformulo. O que eu tenho pensado, o que eu tenho visto e vivido nesse tempo que Deus nos permite? O que realmente é valor para mim? E eu quero que você também faça essa pergunta ao seu coração. O que realmente é valor para você? Salomão, quando escreve este provérbio, ele nos aduz para guardarmos o nosso coração. Olha que interessante. Os nossos pensamentos são diversos. As nossas intenções são tantas. Mas ele está dizendo para que nós guardemos o nosso coração, ou guardamos o nosso coração. Porque ele diz que porque dele procedem as fontes da vida. O coração, na cultura hebraica, o qual foi escrito este livro, é o centro da personalidade humana.
O que pensamos, sentimos, realizamos, emana do nosso coração. Sobre e contra ele, e vocês com certeza estão apercebendo disso diante desta nossa reflexão pessoal, que diante dele ou sobre ele vem ataques dos mais variados. E nesses ataques nós podemos fraquejar, ou seja, nós podemos errar. Por isso que Salomão diz, guardamos o coração. Porque esse coração é o que procede das fontes da vida. Nesse momento nós podemos, se não guardarmos, fraquejar o nosso coração. O nosso coração pode ser bombardeado por muitas dúvidas. Aliás, quem não tem dúvidas hoje? Quem não tem uma questão negativa sobre o que tudo que está acontecendo? Preocupação de todas as formas irreais. E são reais. E estas dúvidas podem causar muitas feridas, traumas nos corações que não são guardados, nos corações que não têm esse cuidado especial. Quando eu olho o Provérbios 4:4, no mesmo capítulo que estamos lendo, ele diz assim, ele me ensinava e dizia, retenha o teu coração as minhas palavras e guarda os meus mandamentos e vive. Ou seja, Deus está querendo nos dizer essa noite, olha, eu quero te ensinar a guardar o seu coração. Retenha no seu coração as minhas palavras, não as suas palavras, não as palavras das pessoas. Retenham as minhas palavras e guarda-as, ou seja, guarda os meus mandamentos e vive. Assim, não há dúvida que sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O próprio Salomão está nos dizendo que Deus nos ensina a guardar o nosso coração. E esse exercício precisa ser começado hoje. Não deixe para amanhã para guardar o seu coração. O que você tem guardado no seu coração, então, hoje? E o que você tem guardado tem trazido paz, serenidade? O ser humano, ele tem uma tendência de guardar muitas coisas no coração. Tem. Por exemplo, guardar um grande amor, guardar um ressentimento, guardar intrigas, brigas, fofocas. Sim, temos uma tendência de guardar muitas coisas no nosso coração. E muitas coisas dessas, a partir de hoje, deviam ser descartadas do nosso coração. Porque se Salomão está dizendo, guarda o teu coração, ou seja, não deixa o teu coração com coisas imundas, com coisas que realmente vão te ferir cada vez mais. Vão te deixar cada vez mais fracos. Porque ele disse, ele me ensinava e dizia, retenha o teu coração as minhas palavras e não coisas que não são do Senhor. Tenho preocupado. Tenho procurado saber de que devo guardar o meu coração. Tenho procurado saber o que eu tenho guardado no meu coração. Estou vivendo em esse tempo que existem coisas que nos parecem nos enganar. Esse tempo estamos vivendo com uma insegurança, mas estamos esquecendo que a palavra do Senhor nos guarda, que a palavra do Senhor nos protege, que a palavra do Senhor, ela nos ajuda. Ouvimos tantas notícias esses dias, e muitas são fake news. Muitas são notícias para desorientar o povo. Mas a palavra de Deus não desorienta de forma nenhuma, ela orienta o ser humano. Por isso, precisamos guardar o nosso coração. Precisamos buscar as nossas respostas aqui onde nós estamos hoje reunidos,
na palavra do Senhor. O texto que lemos em Isaías diz que Deus criou todas as coisas, inclusive o ser humano. E esta criação que Deus criou, o homem, é a primícia da sua criação. Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Portanto, Ele sabe como guardar o nosso coração. E talvez você tenha um ledo engano de achar que você sozinho pode guardar o seu coração. Que você sozinho pode suportar as intempéries da vida. Que você sozinho pode viver neste mundo sem Deus. É um ledo engano que o ser humano vive, buscando e tateando Deus de tantas formas, mas esquece de que Deus nos ensina, de que Deus diz ao nosso coração: retenha as minhas palavras. Ou seja, esteja atento no que eu estou dizendo. Não fique por aí buscando consolo para suas emoções através de tantas coisas. E esquecemos de buscar em Deus o guardar o nosso coração. Estamos nesse isolamento social, estamos longe do nosso templo, estamos longe uns dos outros. E nós podemos nos enveredar ou caminhar longe de Deus nesse tempo. Porque as notícias estão aí. E eu quero clamar a você essa noite, eu quero que você compreenda, não sei qual o seu caso, eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu gostaria que você também fizesse uma reflexão na sua vida, que você compreendesse como está o seu coração, como estão as suas emoções, né? Como nós falamos aqui, centro da personalidade, o que pensamos, como agimos ou reagimos às circunstâncias. E Deus deseja nos ensinar. No versículo 13, no capítulo 4, Ele diz assim para nós: retenha a instrução e não as largues, guarda, porque ela é a tua vida. Ou seja, Deus deseja nos ensinar essa noite. Já nos ensinou no versículo 4, que Ele ensina, e que nós devemos reter no nosso coração as suas palavras, mas também Ele diz assim: retenha a instrução e não as largas, ou seja, não as largues. Ou seja, aquilo que estamos ouvindo hoje deve ser amado por nós, porque é a palavra de Deus. Interessante que o verbo retém, no hebraico, nos dá uma ideia de uma questão militar. Olha que interessante. Olha que interessante. A palavra de Deus é bendita. Retém no hebraico significa segura fortemente e continua segurando, por ser uma questão de vida e de morte. E este apego à instrução ou da lei é o que transmite vida para a nossa existência. Ou seja, eu preciso segurar, mas eu preciso continuar segurando. Eu não posso me afastar daquilo que foi ensinado a mim. E nesse tempo de isolamento nós ouvimos tantas coisas, né? E que nós podemos facilmente não continuar segurando ou não retendo a instrução do nosso Deus. Se eu olho 1 João, capítulo 4, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Ou seja, essa exortação de um pai que está nos dizendo essa noite: guarda o teu coração, ela só é possível com a presença de Jesus, o nosso Salvador e Senhor nosso. Somente Jesus pode lhe dar este guardar o seu coração definitivamente, o qual você não larga, o qual você ama, o qual você caminha, o qual você não se afasta, mesmo em situações graves como estamos vivendo, porque nós cantamos firme nas promessas de Jesus. Ele não abandona aquele que guarda o seu coração nele.
Jamais ele abandonará aqueles que o amam de todo o coração. E eu quero aqui, rapidamente, trazer, nesse texto que lemos, os riscos do coração. Quais são os riscos do nosso coração, então, já que Salomão está dizendo para nós guardarmos? E já colocamos aqui que a instrução é importante, que ele ensina, que nós retenhamos as palavras, que nós guardemos os seus mandamentos, e já vemos aqui que se alguém confessa publicamente Jesus que é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Ou seja, o próprio Jesus nos guarda, o próprio Deus nos guarda. Mas por que nós devemos guardar o nosso coração? Olha que interessante. Por que você deve guardar o seu coração? Qual o motivo de estar escrito isso em Provérbios? Se eu olho Provérbios 28, 26, diz assim: o que confia no seu coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Olha que texto! Ou seja, os riscos do coração é quando nós confiamos nele próprio. Ou seja, quando você confia nas suas próprias emoções. Os riscos de deixá-lo tomar os seus próprios rumos, as próprias decisões. Confiar na sua própria ideia. Eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. É um ledo engano. É possível a mudança em Jesus. É possível a mudança porque Ele é Deus. E nele não há engano. Ou seja, estabelecer a minha maneira de viver. Até agora está dando certo. Mas quantos sofrimentos o ser humano está vivendo porque está longe de Deus? Quantas dificuldades familiares e tantas outras que as pessoas estão vivendo porque estão longe de Deus, porque não estão guardando o seu coração? Você se expõe a esses riscos porque não tem perspectiva. Engana-se não achar tão impuro, corrompido ou pecador. As pessoas têm esta ideia errônea da sua vida que não é um pecador, que não é impuro. Da exortação de um pai, então, o próprio Salomão escreve, da exortação de um pai preocupado em ensinar o que é certo e o que é errado. Talvez até aqui você tenha andado errado. E você acha que está certo. Porque até aqui nada aconteceu. Mas se eu olho Provérbios capítulo 4, 19 e 21, nos mostra esse caminho. Diz lá, o caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os seus ouvidos, não os deixe apartar dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Aqui está dizendo que os ímpios, aqueles que não guardam o seu coração em Jesus, eles tropeçam em si mesmos. A grande verdade é essa. E eu quero trazer uma ilustração que aconteceu com Billy Graham. O famoso evangelista esteve para receber uma equipe de televisão na sua casa, o qual daria uma entrevista. E sua esposa preparou a casa, reservou um sofá onde a entrevista aconteceria. Um pouco mais cedo do que a hora da entrevista, a equipe chegou para fazer os testes e organizar o equipamento. Quando dispuseram as luzes, focalizando seus milhares de watts na parede, a esposa do evangelista surpreendeu-se. Que parede suja! Antes da exposição daquela luz, ela não podia ver a sujeira da parede, pois seus olhos estavam acostumados àquele padrão. Só diante de uma luz mais forte, a sujeira foi revelada. Talvez diante de uma outra luz, pudesse se perceber as fissuras nas paredes. Interessante esse relato. Às vezes estamos com os nossos olhos fechados, achando que o padrão em que estamos vivendo é o melhor. Mesmo sofrendo, nós não abrimos mão disso. Mas o problema pode ser conforme esse relato bem simples que nós lemos. É o nosso contentamento com os padrões do nosso coração.
Às vezes nosso coração está contente com aquilo que está vivendo, com aquilo que está experimentando, achando-os suficientes. Porém, quando nós vemos uma exortação de Deus ao nosso coração, Deus nos deixa uma lição importante essa noite. Atentar os ensinos do Senhor, inclinar os ouvidos, olhar com atenção e guardar o coração. E este é o padrão de Deus para a sua vida, para que você guarde o seu coração. Não é o seu padrão, não é aquilo que a sua mãe, o seu pai ensinou, desde que talvez tenha até uma ética, mas o padrão que nós queremos tratar aqui é o padrão de Deus. Por isso, atente, por isso, inclina os ouvidos, preste atenção naquilo que Jesus ensina, de que Deus ensina na sua palavra. Por isso, os riscos do coração são grandes, porque nós nos enganamos, como nós lemos, o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabe eles em que tropeçam. Mas Deus está nos dando a alegria de dizer o seguinte: sobretudo, guarde o seu coração. Inclina os seus ouvidos à minha voz. Entenda que eu quero ser um pai que o ajude a viver uma vida, como nós lemos, a ter uma vida boa, como nós lemos, né? Porque ela é a tua vida. Eu fico muito feliz quando eu olho pessoas que amam a Deus, pessoas que buscam a Deus, pessoas que não se preocupam muito em fazer os seus desejos, mas sim fazer o desejo de Deus. E é exatamente isso que é guardar o coração. É que ele vai revelando a nós a sua vontade. E a sua vontade sempre é boa, perfeita e agradável. Mas quais os cuidados com o nosso coração, então? Se há riscos, quais os cuidados que nós devemos ter? Olha lá os versículos 1 e 2. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estais atento para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Isto deve ser a prioridade na sua vida, como eu já falei. Acima de qualquer coisa, você deve guardar o seu coração. No hebraico, guardar nos dá uma ideia, preservar, livrar, defender, vigiar, escoltar, montar guarda, observar, estar alerta e policiar-se. Olha só que interessante. Mais uma vez, aqui é uma instrução militar para nós. Interessante pensarmos assim. No hebraico, guardar é preservar. Você não quer ser preservado? Você não quer ser protegido? Você não quer viver essa vida assim, tranquilo? Você precisa compreender que o guardar realmente é algo que eu preciso fazer. Eu preciso estar atento. Por isso que ele diz, ouve, filhos, a instrução do Pai. E estais atento para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. É como uma palavra, esta palavra que nós estamos aqui vendo, é como uma escolta, um monte guarda para o teu coração. Ou seja, como se fosse uma instrução militar para o seu coração. É como se isso lhe sempre desse um aviso, olha, perigo, há um perigo iminente. Guardar o coração e entender a nossa fragilidade, por isso que temos que estar atentos. Guardar o nosso coração é dizer que ainda somos fracos em algumas áreas. E a Bíblia nos ensina a compreendê-la,
e assim agirmos corretamente. E eu já começo aqui a concluir o meu sermão essa noite. Podemos guardar o nosso coração de muitas coisas, como nós lemos aqui. Podemos entender essa nossa fragilidade, e nós a temos. Mas eu quero colocar só um ponto aqui, para que, assim, nós compreendamos como temos que guardar o nosso coração e por que temos que guardar. Devemos guardar o coração da impureza. Hoje, nós ouvimos muito assim, limpe as mãos frequentemente. Com álcool gel, água e sabão, né? Cubra o nariz e a boca com um lenço ou cotovelo ao tossir e espirrar. Evite ficar muito perto, no máximo 1,5 metro, das pessoas com sintomas semelhantes a um resfriado e gripe. Nós ouvimos isso. Sabemos que isso nos guarda. Sabemos que isso nos protege. Isso nos dá um alerta. Isso nos tira a nossa atenção, se nós não atentarmos para isso. Aí quando eu olho Provérbios 4, 19 e 20, que diz assim, o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. O que eu vejo aqui é que tudo aquilo que não é puro deve ser confessado e abandonado. Se eu não guardar o meu coração, é óbvio que há muitas coisas que poderíamos colocar aqui. Ganância, desequilíbrio emocional, mas eu quero colocar apenas a impureza. Há muitas coisas que nós devemos deixar, porque sabemos que é impuro, sabemos que tem nos tirado a paz, sabemos que as nossas emoções não realmente estão equilibradas, porque nós não confessamos o nosso pecado. A impureza no coração nos tira a paz, nos tira da presença de Deus. Somos contagiados em nossa maneira de viver, de reagir, de pensar, em falar, vestir, comprar, vender. Somos influenciados principalmente através daquilo que ouvimos e vemos. E a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E como nós lemos, o caminho dos ímpios é como a escuridão. Porque eles não guardam o coração. Eles continuam maquinando e fazendo as coisas que não agradam a Deus. Mas aqui está dizendo, filho meu, atenta. Ou seja, presta atenção nas minhas palavras. As minhas razões inclinam o teu ouvido. Devemos guardar o coração da impureza, daquilo que não agrada a Deus. Devemos confessar aquilo que não está correto e deixarmos isso lá para Deus perdoar. Porque Ele perdoa todos os nossos pecados. Passado, presente e futuro. Concluo esta noite. Como eu disse, nós podemos guardar o nosso coração da impureza, nós podemos guardar o nosso coração da idolatria, mas eu fiquei com a impureza, ou com o pecado que contamina o ser humano. Quando nós lemos em Atos 3,19, que diz, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, e assim venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor, significa que quando nós nos arrependemos e quando nós confessamos, a Bíblia está dizendo que nós vamos ter paz. O nosso coração vai estar guardado. A alegria voltará à nossa vida. Não é isso que você deseja, você que me ouve? Não é isso que você deseja para a sua família, no qual você está confinado nesses mais de 15 dias? Caro irmão, caro amigo, eu concluo essa noite dizendo as fontes da vida
que no texto está escrito. Quando eu olho Provérbios, capítulo 4, 23 a 27, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia-te de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente, e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Um coração dividido é infrutífero. E quando olho Jeremias 17, 9, que diz o enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Por isso que Deus está nos dando uma exortação essa noite. Guarda o teu coração, porque ele é enganoso. E se nós desejamos as fontes da vida, nós precisamos guardá-lo. Nós precisamos cuidar dele, cuidar da nossa mente, cuidar dos nossos olhos, cuidar da nossa boca, cuidar da falsidade, que às vezes pondera e espalha-se como um vento. J.C. Ryle, um escritor, ele escreveu um livro chamado Um Coração Mau. E ele escreve assim, diante desse texto de Jeremias: enganoso é o coração. Ele diz assim: os primeiros desses 2 versículos contêm uma afirmação muito forte, e que o mundo em geral não está disposto a acreditar. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, diz o nosso texto. Talvez você diga: eu nego isso, diz o homem infiel. Certamente meu coração é muito negligente e imprudente, mas é um coração honesto apesar de tudo. O coração é perverso, diz o nosso texto. Nada disso, replica o pecador. Eu sei que desprezo bastante os meios da graça e talvez não viva como deveria viver, mas eu estou certo que no fundo tenho um bom coração. Compreendem? Que enganoso é o coração? Quando olho Provérbios 13, 14, pobreza e afronta virão aos que rejeitam a correção, mas o que guarda a repreensão será honrado. A maioria dos homens é orgulhoso demais, rebelde e teimoso demais. A maioria dos homens não compreendem que enganoso é o coração. Às vezes pratico alguma coisa de errado, mas não, eu tenho um bom coração. Será? Por isso, Deus deseja fazer uma aliança perfeita contigo essa noite. Quando eu olho Isaías 55, 6 a 8, diz o texto: busque o Senhor enquanto clame por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte para ele, para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Pois os meus pensamentos, não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Deus deseja uma aliança contigo. Os que servem a Deus estão em segurança, porque os pensamentos de Deus são melhores que os seus pensamentos. Os caminhos de Deus são melhores que os seus caminhos. Ou seja, as pessoas que se aproximarem de Deus vão receber vida e não morte, e vão habitar para sempre na presença do Senhor. Em vista do amor de Deus e da provisão da misericórdia, o mandamento é dado a nós essa noite: buscar ao Senhor intensamente, com desejo de adoração. E quem faz isto, e se você fizer isto esta noite, se você compreender que o seu coração é mau, que os seus caminhos são maus, que não há nenhuma
nada de bom no seu coração, nós podemos compreender que ele será achado se nós o buscarmos assim. Você será achado por Deus se você o buscar. Está perto daqueles que clamam a ele. Mas a oportunidade não durará para sempre. Talvez você não veja essa outra pandemia acontecer. Nós não sabemos. Nós não sabemos o que vai acontecer. Mas Deus está dizendo a você, guarda o teu coração. Deixa que eu ensine a você o que você deve fazer. Não se preocupe com o dia de amanhã. A Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não se preocupe com o dia de amanhã. Deus, com certeza, lhe dará descanso. Último texto, e assim terminamos, está em Mateus capítulo 7, 23 a 29. Mateus capítulo 7, 23 a 29. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem de mim vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem imprudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato, que constrói a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade, e não com os mestres da lei. Jesus deixou bem claro aqui nesse texto, e deixa claro para nós, quando ele encerra o Sermão do Monte, capítulo 5, capítulo 6, no final do capítulo 7. Ele afirmou, e o que ouvir as suas doutrinas e não praticá-las, era o mesmo que edificar a sua casa sobre areia. As tempestades do tempo e da eternidade vão acabar com você. Nós não sabemos se estaremos vivos amanhã. Não sabemos se estaremos vivos hoje ainda. Mas Deus está querendo nos ajudar a encontrá-lo. Como disse aqui o texto, busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Guarde o seu coração com Deus. Deixa Deus trabalhar nas suas dificuldades e debilidades. Deixa Deus trabalhar na sua ansiedade, por exemplo, na sua falta de fé, na sua falta de perdão. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Deixa Ele fazer isso, porque com certeza você estará sendo exortado por um Pai, por um Deus que lhe ama e deseja, esta noite, ser o seu Deus. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, da tua infinita bondade, queremos te agradecer. Quero também agradecer por aqueles que estão nos assistindo através, ó Deus, da internet. Obrigado pela Primeira Igreja Batista em Caiabu, que com certeza está nos ouvindo, está prestando atenção, ó Pai, naquilo que o Senhor deseja falar à tua igreja. E aos demais também que estão acompanhando, obrigado pela vida deles, e que eles permitam também, ó Pai, que o Senhor Deus, ó Deus, guarde o seu coração. Louvado seja o Senhor que criou todas as coisas, inclusive a cada um de nós. Louvado seja o Senhor esta noite. E oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela tua atenção, obrigado pela tua paciência para conosco. Estamos aqui para louvar a Deus e adorar esse Deus. E que esta adoração alcance também os corações do outro lado da tela.
Muito obrigado e até domingo às 19 horas, se assim Deus nos permitir. Louvado seja o Senhor. Amém.